Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Eu creio que os irmãos estão sentindo a mesma coisa que eu. E os irmãos que não vieram também estão sentindo a mesma coisa que eu. Vontade de deitar e dormir. Não é verdade? Durante toda a semana nós trabalhamos, corremos. E quando chega na sexta-feira e recebemos o santo sábado, o corpo já perde descanso. Mas graças a Deus estamos aqui, né? É um sacrifício que nós estamos fazendo. É um sacrifício que Deus aceita. E realmente, que Ele possa aceitar esse nosso sacrifício de vir aqui à casa do Senhor, sacrifício aceitável, e possa derramar sobre nós as suas grandes e maravilhosas bênçãos. Há alguns anos eu cheguei numa cidade chamada Cuiabá. Quantos aqui conhecem Cuiabá? Muitos. Quente, né? Muito quente. E eu cheguei numa época quente, muito quente mesmo. E fui recebido por um comportor, eu era diretor de comportagem, e ele me convidou para dormir, ficar com eles, o dia que eu passasse em Cuiabá. Esse comportor era o Júnior do AZ. Creio que todos conheceram, né? O Júnior do AZ, que vendeu o livro Medicina Alternativa de A a Z. Na época ele era o nosso comportor. E então, fui padrinho do casamento dele. Ele me convidou para que eu passasse uns dias com ele, lá no apartamento. E assim eu aceitei. E foi chegando à tarde, conversamos um pouco. Ele colocou o lanche, o jantar. E em seguida, ele recebe um telefonema. E uma outra pessoa estava pedindo para também passar a noite na sua residência. Então, ele recebeu essa pessoa e conversamos um pouquinho, jantamos juntos e nós passaríamos a noite dormindo. Bom, nos recolhemos para o nosso quarto. Ali havia tinha um quarto de hóspede com 2 camas, um ventilador no teto. Ventilaria nós dois, né? Cuiabá é muito quente. Nos recolhimos para dormir, ligamos o ventilador e adormecemos. Dia seguinte ele ia viajar, eu ia trabalhar com os comportores. Lá pelas 2 horas da manhã, eu acordei, suado, sendo super atacado pelos pernilongos. Totalmente suado e super atacado, né? Atacado pelos pernilongos. E quando eu acordo, todo suado, os pernilongos me atacando, eu olhei para o ventilador e o ventilador desligado. O que vocês pensariam, irmãos? O que os irmãos pensariam no meu lugar? Se coloca no meu lugar, o que vocês pensariam? O colega desligou o ventilador. E o que vocês sentiriam vontade de fazer? Ligar o ventilador. Falta de respeito, né? Tem gente que não gosta de ar-condicionado, tem gente que não gosta de ventilador, certo? Eu sou calorento, por exemplo, sou muito calorento. Minha esposa sente muito frio, eu sinto muito calor. Então nós temos que fazer um acordo, né? Certo? Quando está muito calor, eu ligo o ventilador e ela puxa o cobertor, né? E então, irmãos, quando eu vi aquele ventilador desligado e aquele pernilongo me atacando, aqueles pernilongos, né? E eu todo suado, eu fiquei muito revoltado. A minha vontade era me levantar, chegar no botão e ligar o ventilador, certo? Se ele não gosta de ventilador, que ele vá dormir na sala, mas me deixe em paz. Eu fiquei chateado, irmãos. E eu fiquei naquela sensação, ligo ou não ligo? Ligo o ventilador ou não ligo? Se eu ligar, ele vai ficar chateado. E eu fiquei naquele impasse. E o pernilongo me comendo, certo? Chupando meu sangue, ele saiu até gordo, certo? E eu, ali, eu pensei, mas que situação. Amanhã, como que eu vou trabalhar com o comportor? Não vou conseguir dormir, todo suado, com esses pernilongos. Falei, por que esse cidadão veio dormir do meu lado? Por que esse cidadão não pegou outra rota? Eu fiquei ali, irmão, amargurado,
chateado com aquele irmão que estava ao meu lado. Aliás, ele não era membro ainda, né? Eu ainda pensei isso na cabeça. Também, né? Não é membro da igreja? Fiquei chateado. Aí eu decidi a não ligar o ventilador. Falei, não vou ligar o ventilador, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para a janela. Já que eu não vou dormir mesmo, vou me debruçar na janela e passar a noite na janela, esperando o tempo passar. Porque eu não ia dormir mesmo. Aí eu fui até a janela, me debrucei na janela, certo? A janela estava aberta, 2:30 da manhã. E aí eu tive a minha primeira grande surpresa. Qual foi a minha surpresa? Tinha muita gente nas janelas, 2:30 da manhã, lá em Cuiabá, era um condomínio. Muitas pessoas nas janelas. O que tinha acontecido? O Isaac acertou. Tinha acabado a energia. Fiquei com raiva do meu irmão, odiando meu irmão, amaldiçoando meu irmão, e ele não tinha culpa de nada. Tinha acabado a energia. E eu fiquei por ali, um monte de gente ali, né? Não tinha como dormir. Em Cuiabá você não dorme sem ventilador, sem ar-condicionado. A não ser que tenha um sono muito forte. E logo depois ele começou a se mexer na cama, andou por ali, andou por aqui, se encostou comigo ali na janela, né? E ficamos aguardando a energia chegar. Pouco depois chegou a energia, fomos tomar um banho, não tinha jeito, né? O ventilador voltou a funcionar e nós dormimos. Mas, irmãos, eu fiquei com a minha consciência pesada. Eu falei, puxa vida, eu pequei contra ele. Ele não tinha culpa nenhuma, foi o ventilador. Aí no de jejum, ele ia seguir viagem. Eu falei assim, irmão, eu tenho que te pedir desculpas. Ele falou, por quê? Porque ontem à noite, 2:30 da manhã, nessa madrugada, quando eu acordei e vi aquele ventilador desligado e o pernilongo me atacando e eu todo suado, eu fiquei com raiva de você. Eu pensei que fosse você. Eu te peço perdão, certo? Ele abaixou a cabeça, meio sem graça, e falou assim, irmão, eu também quero te pedir perdão. Falei, por que não quer me pedir perdão? Por causa de quê? Porque quando eu acordei, todo suado, pernilongo me atacando, ventilador desligado, e você na janela, eu pensei, esse crente é falso. Não respeita ninguém. Desligou o ventilador. Vou ligar o ventilador. E ele ficou nesse impasse, liga, não liga, liga, não liga. E finalmente foi até a janela e viu que eu não tinha culpa. Ele falou, quero te pedir perdão também, que eu fiquei com raiva de você. Irmãos, viram que situação? Eu fiquei com raiva dele, ele ficou com raiva de mim, e quem tinha culpa? Ninguém. É por isso, irmãos, que nós devemos atender a ordem do nosso mestre. O que ele diz? Não julgueis, para que não sejais julgados. Irmãos, nós gostamos de julgar, mas nós somos péssimos nisso. Nós erramos a maioria das vezes. Nós erramos demais. Nós não devemos julgar. Samuel julgou, pensou que ia escolher o rei de Israel, e Deus falou, não é esse não, não é esse não. Você olha para a aparência, mas eu vejo o coração, certo? Os discípulos julgaram mal Judas, eles pensaram que o Judas era o top, era o principal. Judas era um traidor, mas na mente deles era uma pessoa muito importante. As pessoas julgaram mal o nosso Salvador. O Sinédrio, os fariseus, a liderança da igreja, olharam para Cristo e falaram, é blasfemo, esse homem não serve a Deus, deve ser crucificado. Erraram também no julgamento. E aqui está o Isaac é um advogado. Talvez outros irmãos tenham feito direito. Será que nos tribunais da terra acontecem erros, Isaac? Acontece, né? Tem muita gente inocente na cadeia. Muita gente inocente na cadeia. Mas eles pegaram as provas, e as provas mostram que ele é culpado, mas ele é inocente. E tem muita gente inocente andando à solta por aí. Porque nós... Muitos culpados andando à solta por aí. Porque o nosso julgamento é falho. E o tribunal terreno falha demais. O próprio americano, né, Estados Unidos, eles estimaram que tinha bomba química no Iraque. E aí o que eles fizeram? Acabaram com o Iraque. E não tinha bomba nenhuma. Nós erramos muito em nosso julgamento. Mas, irmão, nós hoje estamos falando sobre um tribunal. Vamos falar um pouco sobre um tribunal que não há falhas. O inocente não será condenado. E o culpado
não será absolvido. Nesse tribunal não há falhas. Não sei se os irmãos estão colocando a primeira imagem. Está ali, né? Então, no dia 22 de outubro de 1844, começou o processo nesse tribunal. Começou o trabalho nesse tribunal. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Vamos estar vendo a imagem, né? Tem aqui o anjo, o outro apontando no livro, fazendo um registro. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Todo nome é mencionado. Irmãos, eu sou meio curioso. Eu gostaria de saber. Sou meio curioso. Exatamente nesse momento, exatamente nesse instante, o nome de alguém está sendo passado nesse tribunal. O tribunal está em andamento, certo? O nome de alguém está sendo analisado nesse tribunal. Está sendo feito ali um julgamento nesse tribunal. Acaba o nome, vem outro nome, não passa, não para, é uma sequência. Alguém está sendo julgado nesse momento. Pode ser Noé, pode ser Abraão, talvez está mais adiantado, né? Pode ser o profeta Isaías, pode ser alguém na Idade Média, Lutero, Melancton, não sei. O nome de alguém está passando, certo? São o nome de pessoas que aceitaram a Cristo. Se passa nesse tribunal. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando tudo é investigado, então o juiz bate o martelo. Absolvido ou condenado. Quando alguém tem pecados que permaneçam no livro de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Bom, vamos montar aqui a cena desse tribunal, né? O Isaac, que é advogado, pode me ajudar, se eu errar em alguma coisa, né? Eu nunca assisti a um tribunal, a um julgamento, pessoalmente. Assisti em filmes, e particularmente gosto desse tipo de filme, né? Cada detalhe que o advogado pega para defender, ou então que o promotor pega para acusar, é muito interessante. Então, nesse tribunal, tem lá a cadeira do juiz. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Esse tribunal que está em andamento, quem é o juiz? Qual? O pai. Então, o juiz é o pai, certo? O juiz é o pai. Nós temos um código que vai julgar todas as pessoas. Qual o código? A lei de Deus. A lei de Deus. Tem alguns livros abertos nesse tribunal. Um livro se chama livro da vida. Só as pessoas que aceitaram a Cristo, certo? As pessoas que não aceitaram a Cristo não passam nesse tribunal. Então tem o livro da vida. Tem outro livro que se chama livro memorial. O que é registrado nesse livro memorial? Boas obras, boas ações. E tem outro livro ainda que se chama livro... Todos conhecemos bem o assunto, né? Livro do pecado, ou então o livro da morte, né? Ali são colocadas as nossas obras ruins, obras más. Esses 3 livros. E então começa o julgamento. Nós temos ali também um advogado. Quem é o advogado? Olha, se alguém aqui não souber quem é o advogado, né, nesse tribunal, né? Advogado é Jesus, nosso intercessor. Nós temos ali também, figuradamente, o promotor de justiça, o que quer a nossa condenação. Quem é esse? Satanás. Não estará lá, né? Mas provavelmente ele está assistindo na videoconferência. Ele tem interesse impessoal, ele tem um interesse muito grande no que está acontecendo lá. Cada pessoa que se salva, aumenta a condenação dele. Cada pessoa que se perde,
diminui a condenação dele. Ele tem um interesse especial neste julgamento. Certamente ele assiste o nome de cada pessoa, o julgamento de cada pessoa que está passando nesse tribunal. Tem também nesse tribunal uma cadeirinha assim de uma pessoa ali, né? Cadeirinha bem pequenininha, cadeirinha do réu. Quem é essa pessoa? Somos nós, né? Tem ali a cadeirinha do réu. Tem ali o plenário. Quantos, irmãos? Quantos estarão ali, estão nesse plenário? Quantos? Quantos? Milhões. Milhões de milhões estão no plenário. Irmãos, nós somos atores. Nesse mundo nós somos como se fôssemos atores. Cada um de nós aqui somos atores. E esse universo celestial acompanha a nossa vida passo a passo. Eu não sei se eles dividem em grupos, né? Bom, universo número tal vai assistir a família da irmã Lloyd. Vocês vão assistir o que eles fazem. Outro universo vai assistir a família do Cristiano. O outro do Wilde Clay. Eles assistem a nossa vida aqui. O que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer. Eles assistem. Tem outro personagem muito importante nesse tribunal. Esse personagem aqui, irmãos, ele é indispensável. Quem é esse personagem? Jesus já falamos, tem um personagem que é indispensável nesse tribunal. Que personagem é esse? Hã? Ele está lá. Irmão, tem um personagem, ele vive 24 horas no seu pé. A irmã está falando anjo da guarda. Não é ele não, o anjo da guarda está aqui. Espírito Santo, ele está lá também, mas é um personagem que anda do seu lado. Ele anda com um livro. Eu não sei se ele anda com qual é o nome, o tablet, né? Eu sei que ele registra. Não sei se é com notebook, não sei se é o celular mais reforçado, mas ele aqui fala livro. Ele anda com um livro. Quem é essa pessoa? Anjo relator. Ele simplesmente relata. Simplesmente relata. Tudo que você faz. Tudo que você faz. O trabalho dele é relatar. Certo? Alguém bateu palma em sua residência e pediu um prato de comida. Aí você foi e deu um prato de comida, deu um folheto, convidou para vir à igreja, certo? Faz um contato missionário com ele. Ele vai registrar onde? Onde ele registra? No livro dele, né? Mas depois na seleção isso vai para o livro memorial, certo? Mas alguém passa em sua casa, bate palma e te pede um prato de comida. Aí você fala para ele assim: olha aqui, meu amigo, seu vagabundo, vai trabalhar, toma vergonha nessa sua cara, certo? Cuida da tua vida. Ele relata. Isso vai para onde? Que livro? Livro do pecado, né? Se ofendeu uma alma, ofendeu um filho de Deus, às vezes era até um anjo que estava disfarçado ali, né? E você expulsou. Tudo que nós fazemos, você está com o seu carro no trânsito, alguém te dá uma fechada e você perde a paciência, certo? E grita com fulano. O anjo relata. O trabalho dele é relatar. Ele não entrega ninguém. O trabalho dele é relatar. Esse dia eu estava com o Natan, nós viemos do aeroporto e nós paramos ali no início da ponte Aricanduva. No início da ponte Aricanduva, né? Viaduto Aricanduva, né? Ponte essa tem água, né? Viaduto Aricanduva. Paramos ali. E quando o carro para ali, irmão, o que acontece? O que acontece? As pessoas no seu carro? Parece um monte de gente, né? Uns pedindo dinheiro, outros vendendo aquele limpador, outros vêm com um rodo, certo? Querendo passar o rodo no seu para-brisa. Às vezes o carro está limpinho, ele joga aquele sabão que mancha o seu carro todo. E encostou um rapaz no carro da frente com o rodo para limpar. E o motorista da frente disse não. E quando ele chegou no meu carro, ele nem esperou eu responder. Ele já pegou o rodo e já começou a limpar o vidro. Irmãos, eu fico muito irritado com isso. Muito irritado. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer uma boa ação hoje. Estamos numa semana de oração, né? Vou fazer uma boa ação. Eu vou fazer uma boa ação. Aí ele passou, pegou o rodo, passou no vidro, direitinho. E aí fez o sinal para mim assim. Eu abri o vidro do carro, né? E peguei várias moedas. Dei umas 8 moedas para ele.
ficou me olhando assim meio estranho, né? E foi feliz. Falei, bom, pelo menos vai alguma coisa para o livro da memória, né? Temos que fazer alguma coisa. Irmãos, esse anjo, ele simplesmente relata. Ao lado de cada nome, no livro do céu, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra. Cuidado, irmão, com a tua palavra dentro de casa, com a tua esposa, com teus filhos, com teus colegas de trabalho, com teu irmão. Cuidado. Isso é registrado, certo? Toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido. Você que é funcionário, você que tem um patrão, e você tem deveres a fazer na tua firma. Se você não faz e pensa, o patrão tem muito dinheiro, o patrão tem seguro, o patrão não merece o meu esforço, e você faz corpo mole, isso é registrado. Todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertência ou admoestações enviadas pelo céu, e que foram negligenciadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seu resultado de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. Ele faz um histórico, certo? Faz um histórico. Quando o nome, imaginemos aqui o nome de profeta Isaías, o nome dele vai passar. Vamos agora analisar o profeta Isaías. Então todos se voltam para o profeta Isaías, certo? Então chega o anjo relator do profeta Isaías e começa a relatar. Dia 24 de janeiro, 5 horas da tarde, começa a registrar, tudo ele registra, vai falando da vida do profeta Isaías. No livro Memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor de Cristo, encontra-se registrado. Temos ali a imagem de Cristo, né? Intercedendo. Ali está o réu, o anjo relator contando a sua história, né? E Cristo ali intercedendo. É o que ele está fazendo por nós. Está intercedendo. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto. Ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros, ninguém, a não ser seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto. Uma pessoa queria me vender um carro. Na época eu tinha um Fusquinha, né? Ele queria me vender um Chevette. Meu Fusquinha estava meio baleadozinho, né? Precisando de pintura. E ele falou assim: te faço uma proposta. Troco o Chevette pelo Fusca. Mas eu achei estranho. O Chevette estava uma beleza, estava linda, pintura linda. É um carro de valor mais alto, talvez 2 vezes mais caro que o Fusca. Tem um bom porta-mala em relação ao Fusca. Um carro bom. Ele falou, troco um pelo outro. Já viram aquele ditado? Muita esmola. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Aí eu falei assim para ele, olha, eu não, por enquanto não quero fazer essa troca. Ele falou, mas rapaz, você não está vendo a diferença dos dois? Olha como está o seu carro. Olha esse Chevette. Você precisa, sua família é grande? Eu falei, mas você não quer nada de volta? Ele falou, não, troco um pelo outro. Eu falei, não. Não. Eu vou esperar um pouco. Vai esperar o quê? Eu vou esperar um pouco mais. Não fiz a troca. Finalmente ele negociou com outra pessoa, né? A outra pessoa que comprou descobriu que a pintura, abaixo da pintura, havia estopa, havia jornal, havia papelão. Foi uma pintura forjada. Com pouco tempo aquele carro, a pintura estava totalmente estourada. O motor estava fundindo. O câmbio estava estragado.
Não façamos isso, irmãos. Não façamos isso. Todo ato desonesto, tudo é registrado. O anjo relator relata o prejuízo que nós levamos a outras pessoas em nossas transações desonestas. Irmãos, estão vendo aí, né? O inimigo acusando. E acusa mesmo. Será que o inimigo acusa, irmãos? Deus sabe do que você faz. O anjo relata. E o diabo também sabe. Ele acusa. Ele te tentou e ele te acusa. Eu não sei se eu contei aqui. Eu estava em nossa igreja. Eu estava visitando nossos irmãos no Espírito Santo. E eu estava na casa de um comportor. E o comportor, à noite, de repente chegou uma senhora pedindo ajuda ao comportor. Fulano, a minha filha está endemoniada. Ela está possessa. Então eu te peço que me ajude. E aquele comportor rapidamente pegou a Bíblia dele, pegou o inário e falou, eu vou lá. Aí um outro comportor, também vou. E um outro comportor, também vou. E outro comportor, também vou. Nós tínhamos vários na sala, né? Foram uns 3 com ele. E eles falaram, irmão Cícero, irmão não vai conosco. O irmão é diretor de comportagem. Eu falei, eu não conheço o caso, não vou não. Irmão, vai conosco. Eu falei, não. Vocês já estão em 4. Faça um bom trabalho. Eu vou orar. Vou estar orando por vocês. E eles foram lá. Esse comportor que foi convidado, ele já conhecia o caso. Já tinha ido lá algumas vezes. Chegaram lá, pegaram um inário, cantaram o hino Castelo Forte, leram alguns textos e começaram a fazer oração para que o demônio saísse daquela jovem. Começaram a falar algumas palavras e de repente o demônio começou a falar. E ele falou assim, eu te conheço. Irmãos, ele conhece ou não? Ele conhece. Ele falou, eu te conheço. Eu te conheço. Falou para um dos nossos irmãos, eu te respeito. Você está cantando aí, está lendo a palavra, eu te respeito. Aí chegou para o outro e falou, eu te conheço também. Eu te respeito. Chegou para o outro, também te conheço. Eu te respeito. Aí chegou para o quarto e falou assim, eu te conheço também. E deu uma risada sarcástica, eu te conheço. Você é membro da igreja, casado, mexe com a mulher dos outros. Eu te conheço, rapaz. Eu te conheço. Você veio me expulsar. Você veio me expulsar. Você, eu te conheço, eu sei o que você faz. Eu sei exatamente tudo que você faz. Saia da minha frente, senão eu vou em cima de você. Nosso irmão saiu. Teve que sair. Outros irmãos oraram. E ele saiu daquela jovem. E depois todos foram para casa e me contaram o caso, né? E foram conversar com aquele irmão. Escuta, que história é essa de que ele te conhece? Não teve como esconder. Estava fazendo muita coisa errada. Pecados voluntários. Uma coisa é você pecar involuntariamente. Outra coisa é você planejar o pecado. Ele planejava o pecado. Teve que ser tratado o caso dele. Irmãos, o inimigo conhece. E vejam só, irmãos. Esse texto aqui, irmãos. Meditemos nesse texto aqui. Mas quando nós fomos tentados a cometer um pecado voluntário, uma coisa é você perder a paciência. Você está no trânsito, certo? Você está com o seu carro. Uma pessoa vai e te fecha. Automaticamente, o que você faz? Você fica nervoso, não é isso? Isso se chama um tropeço. Não foi uma coisa que você planejou. A pessoa te fechou, quase você bateu o seu carro. Estava com a sua esposa, estava com o seu filho. Quase você jogou o carro lá no poste. Certo? É uma coisa natural nossa, né? Certo? Às vezes a pessoa até fala uma palavra dura. Não foi uma coisa planejada. Irmão, nós devemos evitar o pecado planejado. Você planejar o pecado. É o chamado pecado voluntário. Veja o que acontece. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se os que escondem... Irmãos, está escrito que nesse tribunal começou o julgamento pelas primeiras pessoas que viveram na terra. Então começou pelo homem, Adão.
Eva, Sete, Abel, Sete, e passando. Nós não sabemos se já chegou no nome dos vivos. Quem sabe, irmãos, o meu nome esteja passando lá. Eu às vezes penso nisso. Quando meu nome passar, ele vai passar um dia, o meu nome vai passar. Cícero de Almeida vai passar o meu nome lá. Diz assim: se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos, pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Irmão, quando nós escondemos ou desculpamos nosso pecado, o que acontece? O inimigo ri de nós, escarnece de Cristo, dos anjos. É isso que ele faz. Certamente quando passa algum anjo perto dele, né? O anjo do céu, ele fala assim: está vendo aí? Você diz que vai salvar esse povo? Esse camarada que foi batizado agora, membro da igreja, quer dizer que ele vai tomar o meu lugar. Analise o que eu fiz. Simplesmente no céu não concordei com a lei de Deus. Não matei ninguém, não roubei ninguém, não xinguei ninguém. Irmãos, ele tem argumento. Agora esse que você disse que é filho de Deus, membro da igreja, olha o que ele faz. Quer dizer que você vai salvá-lo e eu vou me perder? E começa a dar gargalhada. Que salvação é essa? Que plano de redenção é esse? Vai ser uma pessoa pior do que eu? Diz aqui que ele começa a escarnecer. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou à ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade, com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado ao seu nome no livro do céu, tornando-se ele participante da justiça de Cristo e verificando se está o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Então, irmãos, resumindo aqui, eu quero concluir com uma experiência. Resumindo, o que devemos fazer para que o nosso advogado não perca a nossa causa? O que devemos fazer? Irmão, seja qual for o nosso pecado, seja qual for o seu pecado, não importa o pecado que você tenha cometido até o dia de hoje, e talvez esteja cometendo na mente agora, em pensamento, seja qual for o teu pecado, se você se arrepender, se você pedir perdão a Cristo, ele não perde a sua causa. O inimigo vai apontar, ele vai falar, olha, em tal dia, ele deu um exemplo. Deu um exemplo aí de pecado, de erro. Deu um exemplo. Roubou. Vou falar um roubo, né? Em tal dia, em tal hora, ele roubou esse objeto. Aquela pessoa foi prejudicada. Ele roubou. Ele é um ladrão. O que Jesus faz agora? Ele pega o livro memorial que está registrado, pega o anjo, o relator e agora fala: realmente ele roubou, mas em tal dia ele se arrependeu, ele chorou, ele me pediu perdão. Ele pegou aquele objeto e devolveu, certo? Devolveu, pediu perdão, inclusive deu a mais. Aqui está registrado que ele pediu perdão. Nesse momento, esse pecado é riscado. Irmão, seja qual for o pecado que nós tenhamos cometido, se nós nos arrependemos, se nós nos convertemos, se nós pedimos perdão a Cristo, ele vence a causa. Agora, se a pessoa tem um pecado, que ele não se arrepende, que ele não se converte, que ele não pede perdão, não tem como nosso advogado vencer a nossa causa. Não tem como nosso advogado vencer
a nossa causa. Eu quero concluir, irmãos, com uma experiência de uma irmã que morava em Lagoa Formosa. Já ouviram falar? Acho que a Demerval conhece, né? Interior de Minas, Lagoa Formosa. Eu cheguei lá com um outro diretor de comportagem, fomos visitar aquela irmã, que ela era uma comportora pioneira, muito missionária. Abriu um grupo, sustentava aquele grupo com seu dinheiro, também pedia recurso à associação, sustentava com pregação, ela era muito missionária, né? Quando nós chegamos lá, ela contou para nós algumas experiências. Uma das experiências foi a seguinte: ela falou, irmão, certos dias eu saí cedo de casa, fiz a minha oração, fiz o meu culto, saí cedo de casa, certo? Estou andando pela rua, na calçada, lado direito. Do lado esquerdo, via um homem, era bem cedo. Um homem bêbado, chapado. E eu vi que ele estava olhando em minha direção. E eu apertei o passo para que ele não viesse conversar comigo. Ele estava bêbado. Mas ele estava bêbado, mas ele andava rápido. Ele veio em minha direção e agarrou meu braço. E disse assim para mim: a senhora é cristã, não é? Sou cristã. Quero te fazer um pedido. Ore por mim. Eu sou bêbado, estou bêbado, bebo há muitos anos, estou quase perdendo a minha esposa, meus filhos, eu não consigo parar em emprego nenhum. Então eu peço que você ore por mim. O que os irmãos fariam? Hã? Fariam a oração ou não? Claro, né? Vai para que livro? Vai para que livro? Livro memorial, né? A irmã falou assim, olha, eu estou disposta a orar por você, com uma condição. Eu ponho uma condição só, eu vou orar por você. A condição é a seguinte: você tem que decidir que você vai parar de beber agora. Decida parar de beber nesse momento. Se você decidir, eu vou orar por você. Ele falou, mas eu não consigo. Tem 20 anos que eu bebo. Já fiz de tudo. Já fui em outras igrejas. Já tomei remédio. Alcoólicos Anônimos, fiz de tudo. Não consigo parar. Mas eu peço que a senhora ore por mim. Faça uma oração aqui por mim. E a nossa irmã, eu quero orar por você. Você não está entendendo que eu quero orar por você? Eu quero orar por você. Mas eu quero que você decida agora que você vai parar de beber. Quero que você tome a decisão já, agora. A senhora não está entendendo. Eu não consigo deixar a bebida. Eu não consigo deixar a bebida. Eu quero que a senhora ore por mim. Eu quero ter força. Falou, eu vou orar por você, meu filho. Você que não está entendendo. Eu quero que você tome a decisão nesse momento que você vai parar de beber. Eu quero que você decida agora. E ela falou para ele assim: o sangue de Jesus tem poder. Você precisa acreditar no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Se você decidir, se você se apegar ao sangue de Jesus, ele tem poder. E você pode parar de beber agora. Você tem que decidir agora. E aquele homem, meio temeroso, disse para aquela senhora, para nossa irmã, né? Eu decido. Pela graça de Cristo eu decido. E eu sei que o sangue de Jesus tem poder. E a partir desse momento eu decido que nunca mais vou beber. E a nossa irmã disse amém. Amém, irmãos? E a irmã falou assim, agora a guerra vai continuar. Agora a guerra vai começar. Certo? Agora a guerra vai começar. Então a guerra vai começar agora da seguinte maneira: vou orar por você aqui no meio da rua. E a nossa irmã pegou e fez uma oração forte para que Jesus ajudasse aquele homem. E falou, bom, nós temos uma igreja ali. E agora, meu amigo, começou a guerra. Eu orei por você agora, certo? Eu vou orar por você todos os dias. Inclusive lá na minha igreja, nós vamos estar orando por você. Pegou o nome dele, né? Vamos estar orando por você na igreja. Eu vou orar por você todos os dias. E você se agarre na graça de Cristo e no sangue de Jesus, que você não vai beber mais. Ele, muito obrigado, irmã, muito obrigado, irmã. Estava bêbado o homem, né? E foi embora. A irmã contando que depois de uns 20 dias,
Ele apareceu no grupo, depois de uns 20 dias. Assistiu à escola sabatina, assistiu à segunda hora. Ela apresentou, né, o caso dele à igreja, todos oraram por ele. Terminou a segunda hora, os irmãos foram embora e ele ficou sentadinho lá. E a nossa irmã falou: você quer almoçar conosco? Quer almoçar comigo? Ele falou: não, eu vou para casa, vou almoçar em casa com a minha esposa, com meus filhos. Mas você quer falar alguma coisa? Sim, eu vou embora, mas eu quero te falar uma coisa. Você lembra aquele dia que você orou por mim no meio da rua? E você pediu que eu decidisse? E ela: claro que me lembro, eu tenho orado por você todos os dias. Falou: pois é, você falou que eu devia decidir a deixar a bebida pelo sangue de Jesus, pela graça de Cristo. Eu tomei aquela decisão. E durante todo aquele dia eu não bebi. Isso nunca tinha acontecido nos 20 anos de vida que eu tenho. Durante todo aquele dia eu não bebi uma gota de álcool. Bom, nós podemos dizer amém? Nem um dia inteiro sem tomar bebida. O dia seguinte também não bebeu. Ele chegou para a esposa e falou assim: meu bem, eu quero te dar um recado. Não bebo mais. Pelo sangue de Jesus, pela graça de Cristo, eu não bebo mais. Não vou colocar mais uma gota de álcool na minha boca. Não bebo mais. Aí a esposa chegou e deu uma risada, né? É, claro que eu acredito. Muito bem, sei que você não vai beber. Eu sei que você não vai beber. E tinha falado tantas vezes isso para a esposa. Quando os filhos chegaram à noite do trabalho, ele reuniu os filhos e falou: meus filhos, quero dizer para vocês que eu não vou beber mais. É, pai, nós acreditamos. Os vizinhos também falaram a mesma coisa. No terceiro dia ele foi até o patrão. Ele era um bom profissional. Foi até o patrão e falou: patrão, eu quero meu emprego de volta. Quero dizer para o senhor que eu não vou beber mais. E o patrão falou assim: olha, eu vou te admitir porque você é um bom profissional. Mas que você vai deixar a bebida, isso eu não acredito. Falou: patrão, eu não vou beber mais. 1, 2, 3 dias, uma semana sem beber. E aí apareceram alguns amigos. Infelizmente, como é interessante, né, irmãos? Não aparece ninguém para pagar a tua dívida, né? Aparece? Aparece, Isaac? Aparece? Aparece, Demerval? Não aparece, né? Ninguém aparece para pagar a tua dívida. Ninguém aparece para te ajudar. Mas para te afundar aparece. Apareceu lá um grupo de amigos dele e falaram assim: fulano, estamos sentindo a sua falta. Você faz falta. Por que você não apareceu mais conosco nos bares, nas festas? Por que você não aparece mais? E ele falou: porque eu decidi que não vou beber mais. O sangue de Jesus tem poder, não vou beber mais. Falou assim: não vai beber mais? Não vou beber mais. Aí eles falaram: bom, vamos fazer o seguinte. Isso é problema seu. Nós queremos fazer a despedida. Certo? Vamos fazer a despedida. Você escolhe o bar que você quiser. Escolhe a bebida que você quiser. E hoje vai ser a despedida. Que coisa, né, irmãos? Que coisa, né? Vai ser a despedida. Ele falou: mas olha, acontece que eu já fiz a despedida já tem uma semana. Eu não bebo mais. E aqueles colegas dele foram embora. Irmãos, esse senhor contando para nossa irmã que quando ele ia para o trabalho, da casa dele para o trabalho, ele passava em frente a vários bares, né? Ele conhecia todos. Diz que ele sentia que alguma coisa segurava assim a roupa dele, certo? E puxava ele para a direção do bar. O vício é uma coisa terrível, né? Puxava e ele ia caminhando para lá. E ele pensava: mas eu não quero ir para lá. Mas ele ia caminhando lá para o bar. Parecia que alguma coisa estava puxando ele para lá. Será que estava puxando ou não, irmãos? Estava ou não? Estava puxando. Ele ia caminhando para o bar, mas ele não queria. E quando ele ia se aproximando do bar, ele se lembrava da promessa que ele fez de decidir a parar de beber pela graça de Cristo e pelo sangue de Jesus. E ele clamava: Jesus, tem misericórdia de mim. O teu sangue tem poder. Me ajuda, não quero beber mais. E parecia que aquela mão que estava segurando ele soltava e ele voltava o caminho para a sua casa. Essa irmã contou essa experiência. E naquela tarde, um irmão foi até a casa dele
Ele reuniu a esposa, reuniu os filhos e vários vizinhos que queriam conhecer esse Deus tão poderoso que liberta, esse Deus que salva. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos, pela graça de Cristo, confessar a Cristo, certo? Procure o seu advogado. Não fique preocupado com o seu irmão, com a vida do seu irmão. Se preocupe com a sua vida. Vá ao advogado Jesus Cristo e conte a ele a dificuldade que você tem, todo defeito que você tem, todo problema que você tem. Vá a Cristo, confesse a ele o seu pecado, peça que ele te ajude, que ele vai te ajudar. E certamente quando passar o teu nome nesse tribunal, ele vai defender a tua causa e o teu nome será conservado no livro da vida e todos os seus pecados serão cancelados e você vai viver eternamente. Que Deus abençoe a mim e a todos nós com esse objetivo. Amém?